Amém. Vamos ler juntos? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo, verso 8, diz assim: Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Olha, um parênteses aqui bem importante. Você consegue emprestar essas palavras do apóstolo Paulo em referência aos seus próprios amigos? Dizer para um amigo seu assim: olha, eu oro por você todos os dias. Eu não vou nem perguntar para ninguém levantar a mão, porque suspeito que ninguém faz isso. Eu oro por você todos os dias. E Paulo diz: Deus é minha testemunha aqui em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isso é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Vou repetir. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como também tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Veja, se a gente for sincero e fazer uma autoavaliação, a gente vai perceber que um dos componentes mais relevantes da nossa vida emocional são as relações que nós desenvolvemos com as pessoas. E eu percebo que nós temos vivido dias sombrios nesse aspecto, porque assim como a necessidade da fome, por exemplo, que ela se manifesta de forma imediata, começa a doer sua barriga, e aí você começa a ficar impaciente, a necessidade de se relacionar com as pessoas não tem se manifestado de forma tão imediata, de modo que muitas vezes, muitas pessoas sequer percebem que estão carentes. Nós estamos tão distraídos, guarde bem, nós estamos tão distraídos, com tanto entretenimento, com tanta rede social, com tanta coisa que está disponível para a gente aí, enquanto pessoas. A gente está tão distraído que a gente sequer percebe que a gente precisa do outro. E muitas vezes isso é tão perigoso que quando a gente se dá conta que a gente precisa de alguém, essa relação ela é movida primeiramente talvez por conveniência. Olha, eu gosto de ficar sozinho, mas eu vou me relacionar com alguém quando eu vejo interesse. Então, por conveniência, talvez eu vá fazer uma amizade aqui, outra lá. Ou talvez uma amizade às vezes até movida pelo egoísmo mesmo, porque a gente se relaciona, mas a gente não está disposto a fazer nada pelo outro. Não está disposto nem a compartilhar o chocolate que a gente guarda às vezes. A gente conhece as pessoas, aí esse é um ponto para a gente conhecer as pessoas. A gente se relaciona pela conveniência e quando a gente começa a desenvolver uma relação, a gente é tão egoísta que a gente não consegue nem compartilhar o que a gente tem guardado no armário, por exemplo. E aí, para nós, enquanto cristãos, isso é um problema gravíssimo, porque o âmago da nossa fé é o amor. O âmago da experiência com Jesus é o amor, a regra de ouro. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, se por conta dessas distrações nós comprometemos a nossa relação de amor com o próximo, nós também, por óbvio, comprometemos a nossa relação com Deus. Então nós, igreja, comunidade, precisamos prestar atenção nisso, porque sabemos que a regra de ouro é se relacionar com as pessoas. E Paulo aqui, ele entrega alguns segredos para a gente muito importantes. Ele diz: olha, eu quero muito estar com vocês,
tenho orado por vocês e eu quero estar muito junto com vocês para a gente ser correspondido um pelo outro, para ter reciprocidade, mutualidade. Eu tenho algo para oferecer para vocês, mas eu também estou sedento para absorver sobre aquilo que vocês têm para oferecer para mim. E aí ele entrega então 2 segredos. Veja, 2 segredos. Ele entrega a oração, quero orar por você. E o segundo segredo, eu quero visitar, eu quero estar junto de vocês. Tenho saudade de vocês. Deus é minha testemunha. Que eu tive, não me faltou oportunidade aqui, me faltou oportunidade para estar aí com vocês. Então eu tenho orado para isso, para estar junto, para eu orar por vocês, vocês orarem por mim, para eu abençoar vocês, para vocês me abençoarem, para a gente pela fé mútua, por aquilo que a gente tem de comum, que é o Cristo em tudo, a esperança da glória. Então eu gostaria de estar aí com vocês. Então, nesse primeiro segredo em especial, veja, oração é um grande segredo para nós. Oração é algo, eu não sei, eu sinceramente nunca conversei com um sujeito que diz assim, eu estou de boa com a minha vida de oração, eu oro o suficiente. Desconfia, ele é um pouco mentiroso. Eu nunca vi um sujeito que diz assim, eu oro o suficiente. Porque oração em si é o grande desafio. A começar pelo fato de que nós não sabemos como orar. Paulo fala isso aos romanos. Ele diz assim, nós não sabemos como orar, de modo que o próprio Espírito precisa orar pela gente. Porque nós não temos noção de como orar. Os discípulos de João Batista questionaram também Jesus nesse sentido. Olha, os discípulos de Jesus questionaram a Jesus para ele ensinar eles a orarem, porque os discípulos de João foram instruídos, então eles também querem instrução de como orar. Jesus, inclusive, apresenta 2 parábolas muito esquisitas sobre oração, a oração com persistência, com insistência. Ele utiliza a ilustração, a parábola de uma viúva pobre que precisava fazer justiça para o seu caso, vai atrás de um juiz que era corrupto e de tanto insistir, o juiz atendeu a causa dela. E um amigo que de madrugada foi pedir pão, porque teve um imprevisto na madrugada, o outro vai para casa que eu quero dormir. Ele diz assim, não, mas pelo cara ser chato, é quase que Jesus estivesse ensinando que tem oração que Deus escuta que é chata, quase isso. Ele está dizendo assim, olha, da insistência, da persistência, da chatice desse cara aqui, ele vai ganhar. Aí Jesus ensina, vocês pedem, vocês vão ganhar, vocês buscam e vocês encontrarão, e bate a porta e a porta vai ser aberta. Então Jesus ensina a gente até a ensinar e orar com insistência. Mas a oração mais relevante de Jesus é aquela que nós conhecemos e que oramos, talvez como um rito, num velório, oramos talvez vez ou outra em alguma situação específica, que é o tal da oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso, ela é um segredo. Quando a gente para avaliar a oração do Pai Nosso, a gente aprende muito com a oração do Pai Nosso. Primeiro, pelo privilégio que nós temos de nos referirmos a Deus como Pai. Veja, nós devemos nos referir a Deus com muita reverência. Meu Senhor, meu Cristo, o Senhor dos Exércitos, o Deus Criador de todas as coisas. E Cristo dá para a gente essa abertura para nos achegarmos a Deus diante de uma relação paterna. Você olha, se aproxima de Deus e diz, Pai. E só aqui nessa palavra aba, só por começar uma oração diante de Deus, chamando Deus de Pai, você já começa a aprender muito sobre a sua dinâmica de relação de dependência com Deus. Mas aí existe um segredo, que o Pai não é meu. O Pai não é meu. A oração do Pai Nosso é o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a oração por você, oração por mim e oração por nós. Já perceberam que normalmente a gente ora, meu Deus, meu Pai, e Jesus está dizendo, não, você não pode orar assim, você tem que orar meu Deus, nosso Deus e nosso Pai. Aliás, a oração do Pai Nosso é mais do que uma oração em si, é uma postura do crente. A oração do Pai Nosso é o seguinte, se você ora com sinceridade, com honestidade, você chega diante de Deus, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se você está orando sinceramente, francamente pelo pão nosso, aí você vai na sua despensa e tem pão, e o pão é nosso, você
não vai ter a hipocrisia, coragem de pedir para Deus o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque ele vai dizer assim, eu até ia dar, mas tem pão lá para você sobrando, porque pão na Bíblia Sagrada não serve para sustento, serve para compartilhar. Aí você começa a entender que a oração do Pai Nosso é mais do que uma oração, é uma atitude. Livrai-nos, ó Deus, perdoa as nossas dívidas. Por quê? Porque nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Percebe que, mais uma vez, é uma posição de fé comunitária. Eu vou pedir perdão ao Senhor, porque eu tenho as minhas ofensas que eu acumulei contra o Senhor. Mas se eu vou fazer isso sem resolver o meu problema com o meu irmão, então a minha oração ela começa a ficar fake também. Então perdoa sim as minhas dívidas, porque nós aqui, nós enquanto comunidade, precisamos encontrar uma maneira de nos abençoarmos e de nos protegermos, de nos abençoarmos uns aos outros. Aí ele diz assim, olha, livra-nos a nós mesmos das nossas tentações. Aí você vai pensar assim, eu não quero seguir a prática de Balaão, dos nicolaítas. Jesus diz que você levar o seu irmão a pecar, é melhor que você amarra uma corda no pescoço e se atira no mar. Quase que como quem diz assim, se mata, meu. Pecar é ruim, mas levar os outros a pecar é pior ainda. Então você não vai ter a hipocrisia de chegar diante de Deus e dizer assim, livra-nos da tentação, enquanto às vezes você é o próprio objeto da tentação. Por isso que a oração do Pai Nosso é uma oração de postura, de fé, de posicionamento. A oração do Pai Nosso é uma postura de uma comunidade que se dirige a Deus não apenas pensando nos próprios problemas, mas nos nossos problemas. Eu te provoquei um pouco no início, mas provoco ainda mais. Quando foi a última vez que você orou pela causa do irmão? Seja sincero consigo mesmo. Quando foi a última vez que você orou pela causa do irmão? As nossas orações, elas estão recheadas dos nossos pedidos. Meu Pai, me ajuda. Eu tenho esse problema aqui para resolver, problema de emprego. Isso são orações legítimas, questões que Deus vai te atender. Mas essas são as suas orações. Eu preciso desse problema, eu estou precisando passar nessa prova, preguiçoso é só estudar, eu estou precisando resolver esse dilema aqui que está enroscado na justiça. Aí você vai orando. Aí a gente vem às vezes até dar testemunho na igreja. Aqui a gente não faz muito isso, mas aí as pessoas vão dar testemunho na igreja. O que aconteceu? Não, porque eu orei e Deus fez para mim. Eu nunca vi alguém subir para dar um testemunho dizendo assim, eu queria dar um testemunho. Por que não? Porque eu orei pelo meu amigo. E aí ele tinha uma causa para ele que estava ruim para ele, eu orei e Deus abençoou ele. Já viu que isso aí não acontece? Normalmente os nossos testemunhos na igreja são das orações que nós fizemos, que Deus nos atendeu, e aí nós testemunhamos isso para a igreja, porque a oração é do meu Pai, Pai meu. E aí Jesus está dizendo, não, Pai é nosso. O Pai é nosso. Queremos viver uma comunidade de verdade? O Pai é nosso. E aí o Paulo ensina pra gente um segundo segredo, que é a visita. Que é a coisa mais ruim hoje de receber gente. Tem gente que não gosta de receber gente em casa. Eu amo, desde que minha casa esteja arrumada. As mulheres sabem bem disso, né? Mas receber gente em casa, Paulo fala assim, olha, eu quero estar junto de vocês. Olha o que Jesus ensina. Jesus ensina que quando alguém abre a porta, porque pensa que no tempo de Jesus, se você era um profeta, um mensageiro do evangelho, e você saísse numa caravana em missão, você não ia ficar em hotel, você ia ficar na casa de irmãos, que iam abrir a casa, ia dar abrigo, comida para vocês. Então, esse lance de visitar e de abrir a casa para a expansão do evangelho, era algo muito mais importante, não que hoje não seja, do que acontece hoje. Por isso que Jesus diz, olha, quando vocês chegarem numa casa, vocês chegam ali e dizem, olha, a paz seja com vocês, então que a paz repouse ali naquela casa. E digo mais, quem recebeu um profeta, recebe a própria recompensa do profeta. O cara que abençoou o profeta, chegou dentro da casa, recebeu o bem, esse cara também recebe com ele a recompensa de um profeta. Eu estava falando, a volta aí. Não, é horrível quando a gente faz isso. Val, cadê você? Não tá? Por quê? O que aconteceu com ela? Não, tô brincando. A Val não está aí. Eu estava conversando com ela agora na terça-feira, acho que depois das células aqui das mulheres, e ela cedeu a casa dela, e gente, a célula bombou, e a sala dela é relativamente pequena, e ela disse para mim, cara, tinha muita mulher, graças a Deus que multiplicou a minha casa, e daí eu falei para ela, Val, eu vou dizer, é tão difícil, né, Tiagão, a gente conseguir casa, que eu enxergo
que você abrir a sua casa e fazer isso com excelência é tão relevante quanto o papel de liderança. É uma bênção você fazer isso. Você abrir a sua casa, a sua residência, para poder fazer com que ela seja um núcleo. Porque a reunião dos irmãos, quando os irmãos estão juntos, em todo lugar que os irmãos estão, ali é um templo sagrado que se consolida, que se institui. Guarde bem, toda reunião de crentes, além da comilança, é uma reunião sagrada. Paulo vai falar que quando os crentes da cidade de Corinto se reuniam, o fervor era tanto que todo mundo saía, começava a falar em línguas estranhas e tal. Porque a oração dos crentes, a visitação, o contato dos crentes é algo sagrado. Olha o que Jesus fala em Mateus 18. Num momento de exortação, chama 2 ou 3 testemunhas entre vocês para poder abençoá-los, para poder exortar, para poder ensinar. Porque a nossa reunião, a nossa conduta, o nosso caminhar junto, nos abençoa mutuamente e abençoa outras pessoas. Por isso que nós precisamos lutar e combater com egoísmo, combater com série, combater com essa preguiça, essa leseira nossa. Porque o legal, o importante é a gente receber gente em casa. Tem que receber crente em casa. Se é crente, comece a aprender a abrir a porta da sua casa. Paulo está dizendo, eu quero estar com você, porque eu estou orando por você e quero ir aí na sua casa. E quando eu for na sua casa, você me trata bem, inclusive. Você me faz comida para mim. A viúva de Serepta da cidade, da situação de Elias é algo muito curioso, né? Ela vai lá, a última refeição dela e dá para o profeta. Então, quando alguém for para sua casa, cara, trata bem. Aliás, melhor dizendo, a gente precisa começar aí a pagar janta um para o outro. Talvez se não quer trazer para casa, vamos começar a nos abençoar, receber. Se não quer receber porque a casa está suja, fala, hoje eu vou pagar uma janta. Quando foi a última vez que você pagou uma janta para o irmão que está aqui? Quando? Tirando o Calibre que fez isso para mim essa semana. Não faz, entendeu? Não faz. Porque a gente está muito enclausurado nas nossas necessidades, nos nossos compromissos. Então é o que Paulo está dizendo, o segredo. Gente, quero estar com vocês, quero orar por vocês. E eu quero estar junto de vocês. Resumindo, eu gosto de pensar, eu gosto daquele provérbio que diz assim, que assim como ferro afia ferro, o amigo é seu amigo. Eu gosto de pensar nesses versos que nós lemos no início, como uma relação de reciprocidade, onde Paulo está dizendo, olha, eu tenho muito a contribuir, posso afiar vocês, mas eu sei que vocês têm muito a contribuir para mim também, que vocês têm como me afiar. É uma relação de interesse, mas é uma relação de interesse de fé saudável, porque a gente tem as nossas relações de interesse, a gente tem as nossas relações comerciais, por exemplo, você sai daqui vai no mercado, você tem o dinheiro, que é o teu dinheiro, você vai lá e compra, é uma relação de interesse, relação que você tem com o seu patrão, qualquer outro tipo de relação, uma relação de interesse. E Paulo está aqui dizendo, não, realmente existe aqui uma relação de interesse, mas é interesse no amor. Olha que interessante, Paulo fala, eu tenho interesse no que você tem para dar para mim, eu tenho muito interesse, mas o meu interesse em dar para vocês também aquilo que eu tenho é grande também. Eu quero catar o que vocês têm, eu quero colher fruto aí com vocês, mas eu tenho tanto também para dar para vocês que vocês não têm ideia. Então essa ideia de ferro afia ferro muito me encanta em vários aspectos, justamente porque nós, independentemente de quem sejamos, possa ser grande, pequeno, diferente, feio, bonito, rico, pobre, temos algo para oferecer para alguém e precisamos, em certa medida, também receber das pessoas. E aí, quando eu começo a pensar, eu sei que ele está falando de ferro afiar ferro. Ferro não é talvez o mais adequado, os churrasqueiros que estão aqui podem me ajudar. Ferro talvez não seja o elemento mais adequado para afiar outro ferro. Existem elementos na natureza que fazem isso de forma mais eficaz. Por exemplo, a própria rocha. É muito mais fácil você afiar um ferro na rocha. Além da rocha, tem o diamante também. O diamante é o elemento na natureza encontrado mais rígido, mais duro. Não tem nada mais duro que o diamante. O diamante risca vidro. Nada risca o diamante risca tudo. Então a gente tem na natureza elementos que afiam o ferro melhor que o ferro. Mas tem problema.
Porque quando você entende, quando você sai desse contexto, desse cenário, onde um ferro está afiando um ferro, onde um é abençoado pelo outro, e começa a ver, por exemplo, ferro sendo afiado por rocha, me preocupa. Me preocupa porque tem gente que só dá e nunca recebe. Tenho dó dessas pessoas. Eu não estou nem fazendo um desabafo, nada. Mas a gente, enquanto pastores, nós acabamos que por entrar às vezes em uma condição de abençoar demais. E as pessoas elas acreditam realmente que nós somos super-homens e que não temos os nossos problemas. E nós também precisamos ser abençoados, também precisamos ser cuidados, também temos as nossas vulnerabilidades. Então é muito comum, eu já vi amigos meus pastores se tornarem pedra, de ferro se tornaram pedra. São ótimos afiando, mas estão com o coração todo fechado, ferido, machucado. Não conseguem sequer mais abrir o coração, não conseguem compartilhar mais das suas dores, porque foram se fechando, foram se magoando. Aliás, assim, tem relação, meus amigos, eu estou até me colocando aqui dentro desse contexto, explicando para vocês o que acontece, que na maioria das vezes um ou outro só liga para dar janta. No geral, ô Pedro, vem cá me afiar. Mas tem relações, às vezes, que você mesmo está inserido, onde você é sempre a tal da pedra, nunca é afiado, só afia. Gente tóxica isso aí, cara. Toma cuidado, toma uma posição. Tem gente que está inserida em relações que não tem alguém para afiar de volta. É só uma pedra, um amigo é uma pedra que te afia. Perdão, você é uma pedra que afia, o amigo não tem nada para te oferecer. Isso acontece aos montes. Uma dica rápida, uma conclusão do sermão para você: fuja desse tipo de relação, de verdade. Jesus diz, olha, ame o próximo como a si mesmo. Porque se você for sucumbir, essa pessoa drenar toda a sua vitalidade, sua energia, sua fé, você nem vai mais conseguir afiar ninguém. Vai ficar mal como uma rocha, daqui a pouco não serve para afiar mais nada. E aí vai precisar sofrer, passar por um processo de transformação, restauração. Não que o senhor não faça, mas vai precisar. Porque o elemento que só afia e não é afiado é um elemento que entra no estado de dureza, dureza de alma, dureza espiritual. Então cuida com o seu coração nesse sentido. Se você identificou essa noite um amigo que você fala assim, rapaz, eu dou demais, mas recebo de menos de você, está na hora da gente mudar isso aí. Tal hora eu estou passando aí hoje, quero 100 na minha conta no Pix. E aí existe o cara, o segundo elemento, que é aquele que eu falei, que é o diamante. O diamante é interessante, porque o diamante é o elemento mais duro da natureza, como eu disse. Mas tem algo na engenharia, o Patrick tem tenacidade, é um termo na engenharia, né? Que é a forma, o impacto que o material consegue absorver, a quantidade de absorção, para medir a absorção que um material consegue receber durante o impacto, por exemplo. Um plástico tem uma tenacidade diferente do diamante, que você chegar no plástico, ele vai absorver e não vai quebrar. O diamante não, se você bater no diamante ele quebra. Então, embora ele seja um elemento que, poxa, esse aqui afia como ninguém, às vezes por ser diamante, às vezes ele até vaidoso demais. Ele diz assim, eu afio todo mundo, e você? Eu sou belo, não preciso de ajuda. Eu sou um diamante, papai, nada. É uma batida mais forte, você racha, e a pedra você dá jeito. O diamante, eu quero ver você catar os cacos depois do diamante. Então, você também não é um diamantezinho que precisa. Deixa eu te falar, você precisa de ajuda também. Então, você é uma pedra, Deus precisa te amolecer essa noite, transformar num ferro. Agora, você é um diamante, tu não é tudo isso. Não, de verdade, tu não é tudo isso. A gente tem que aprender. Deus tem me ensinado muito isso, sabe? Eu gosto, quando a gente vê Pedro é interessante, porque o Senhor Jesus vai lavar os pés de Pedro, e ele diz assim, nunca, jamais, no Senhor. Eu acho que todos nós, se estivéssemos ali, a gente fala, não, constrangido, que é isso, Jesus não vai fazer isso. E Jesus olha para ele e diz assim, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Eu gosto de pensar de Pedro parafraseando, não, poxa, como assim, não preciso que o Senhor limpe meus pés. Jamais, eu vou limpar os pés do Senhor, eu não preciso ser servido.
Como assim? Você precisa da minha graça, da minha misericórdia, você precisa que eu faça muito por você. Se eu não fizer algo por você, então dos homens você é o mais miserável. Quando eu for lavar, ele diz, então você então lava tudo, então, que eu preciso de tudo. Eu preciso do teu favor, preciso da tua misericórdia, então não seja, eu não acho que você seja, porque você não é, mas não acho que você é um diamante, cara. Não acho que você é um diamante, não tenha essa atitude de Pedro. Entenda, você precisa de ajuda. Você precisa, parece que você está lindão, mas você também precisa de ajuda. Eu tenho sofrido muito, sempre sofri muito com isso, desse constrangimento, dessa vergonha de, vai pagar a conta? Não, deixa que eu pago, vai fazer uma... Não, por favor, eu fico constrangido. Até esse tempo eu estava conversando com um pastor muito rico, por sinal, e ele não precisaria receber da igreja dele. E eu conversando com ele, falei, mas agora o senhor não recebe da igreja, como é que o senhor se sente? Rapaz, agora eu quero aumento que estou aqui recebendo da igreja. Eu achei, claro, a gente pode discutir sobre isso, mas achei interessante no sentido, olha, eu tenho, mas eu posso ser abençoado. Não é pelo fato de eu ter que eu não posso ser abençoado. Então esse lance de ser abençoado, nem sempre quem está na melhor condição, está numa condição de olhar assim, não preciso da tua ajuda, todo mundo precisa de ajuda. Talvez você está aqui hoje, vai entender que você precisa ajudar, talvez você vai entender que precisa colocar alguns limites, mas tem que entender também que você não é o diamantezinho, o alecrim dourado, você precisa receber ajuda também. Amém? E aí tem um terceiro grupo que eu fiquei pensando quando eu estava escrevendo o sermão, eu falei assim, beleza, tem o ferro que é fio-ferro, aí a gente tem a rocha que está chateada, ferida, daí a gente tem o diamante que é vaidoso, e aí tem um quarto grupo que eu tentei pensar, aqui que eu vou classificar esses caras, daí eu já sei, tem uns purê de batata que não serve para nada, tem uns purê de batata, sabe, a igreja de Atos, desculpa, não quero ofender ninguém, mas foi a única maneira que eu encontrei para você descobrir, para você entender que não vai conseguir afiar ninguém, que é uma pessoa que ainda se fosse uma batata dura, ainda talvez serviria para alguma coisa, para tacar na cabeça de alguém, não, mas é um purê de batata mesmo, não consegue fazer nada com o ferro, nada. A gente vê na igreja de Atos um crescimento notável, e no avivamento da igreja de Atos, você começa a ver que tem pessoas vendendo os terrenos, trazendo aos pés dos apóstolos, e o texto vai deixando a gente encantado, porque o texto diz assim, olha, não tinha entre eles ninguém necessitado. Eles falam, isso aqui é maravilhoso. Aí de repente você começa a ver que viúvas, olha que coisa incrível, viúvas, elas começam a receber alimentos da igreja, não tinha ninguém passando fome, cara, as viúvas estavam sendo acolhidas pela igreja, amparadas pela igreja. Aí o texto diz que de repente começou a dar BO entre as viúvas. Começou a dar reclamação, elas começaram a reclamar, porque uma delas estavam sendo esquecidas na distribuição de alimento e tal. Então tem gente que não quer afiar de forma alguma, nem por ser pedra, nem por diamante, porque ela acha que o mundo inteiro gira ao redor dela. É isso aí, ela pensa que todo mundo existe para servir ela. Essa pessoa, ela é perita, sabe aquela perita? Em sentar aqui, desculpa, eu não estou falando com ninguém, sentar aqui e dizer assim, vamos ver como é que vamos servir hoje. Vamos ver se o Felipe vai desafinar, vamos ver se a Márcia vai cortar o Thiago quando ele for entrar, vamos ver o que vai acontecer hoje aqui no culto. O som tá alto, etc, tem muita coisa, não tem coisa errada acontecendo. Aí você esse cara é um purê de batata. E você é vaidoso e consumista, está aqui inclusive avaliando o que os irmãos... Sabe, eu tenho aprendido que toda crítica que você começa a fazer, reclamação que você faz na sua igreja, é uma reclamação que você está fazendo para si mesmo. É uma reclamação sua. Você começa a reclamar da sua igreja, é para ti mesmo. Se você percebeu alguma coisa, existe uma expectativa sobre você e você não fez nada, Deus vai te cobrar disso. Então para com essa ideia de ser consumista, onde você pensa que todo mundo que está na igreja existe para te servir. Não é verdade, cara. Não é verdade. Você precisa encontrar uma maneira de servir também as pessoas. Todos precisamos de ajuda, mas todos também precisamos desenvolver a consciência de que precisamos ajudar. Purê de batata ficou meio forte, né? Estava pensando agora. Não. Tá. Sei lá, depois eu acho que eu fiquei pensando, não queria ser ofensivo de forma alguma. Mas purê é bom, eu como purê também, tá tudo certo. Gente, então, eu estava conversando mais uma vez com o Calibre e pensando nessa dinâmica,
no teor de abençoar, no âmago dessa ideia, a primazia dessa ideia, de como eu vou fazer para abençoar. E comecei a pensar disso da perspectiva do dinheiro, por exemplo. Porque talvez é o momento, é o exemplo que a gente vai dar máximo, que a gente não está falando só sobre ajudar com dinheiro, especificamente falando. Mas a gente começa a olhar para lá e perceber que a relação que a pessoa tem com o dinheiro no que diz respeito a abençoar as pessoas, se ela de lado de lá não começar a destravar, as demais coisas aqui talvez não vão fazer muito sentido. Veja, existem pelo menos dois tipos de pessoa e dois tipos de pessoas que se relacionam de forma diferente com o dinheiro. Guarde bem, é muito importante que eu vou te falar. Existe o sujeito que é rico, nobre, de espírito, de essência, de consciência, de coração. Existe esse espírito. Somos nós, nascidos para o reino de Deus, nascidos de novo, que temos a alma rica. E aí tem o sujeito que ele não tem a alma rica, mas ele é rico circunstancialmente. Ele tem a circunstância hoje de estar rico. Esse sujeito aqui, que ele tem a alma rica, ele é aquilo que Paulo fala aos Filipenses. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco. Sei ter pouco. Eu sei que o que eu tenho não me define. E esse sujeito, ele consegue transitar em todos os ambientes e conversar com todo mundo de igual para igual. Esse sujeito vai conversar com o sujeito que é pobre circunstancialmente e vai olhar para ele com decência e vai tratá-lo com decência. Vai olhar para o sujeito que tem muito, porque pensa num treco esquisito aqui em Itapema, é isso. A gente está conversando num restaurante, chega um cara, você viu aquele ali, quem que é? Não, aquele cara é dono do Russi, o terreno é o Russi é todo dele. Esse aqui tem 20 apartamentos, a gente já endeusa o cara tem de tudo. Porque a gente olha, a gente aprecia esse lance de riqueza circunstancial. Mas o sujeito, por exemplo, que ele é pobre de coração, pobre de alma, quando ele está perto de gente que está rico circunstancialmente falando, duas coisas ele tem. Ou ele se sente menos, sente burro, ou ele se sente invejoso. Ou ele começa a invejar aquele cara. Porque veja, Jesus nos ensina sobre o dinheiro de uma maneira que merece muito a nossa atenção. Jesus fala o seguinte: você não pode adorar a Deus e ao dinheiro, porque você vai adorar um e desprezar o outro e vice-versa, não tem como. Para a gente entender melhor o que Jesus está falando, a gente precisa compreender a dinâmica da adoração. Isso não somente dentro de um contexto religioso cristão, mas dentro de qualquer ambiente religioso. A adoração em si parte do princípio de que eu preciso oferecer algo para que esse algo, alguém, essa entidade, essa divindade me abençoe. Então a religião, ela é norteada, dirigida, construída com essa lógica de que eu ofereço, sacrifico para ter algo de volta. Dentro da lógica cristã, eu não preciso fazer isso. Eu não quero falar agora especialmente da lógica cristã, mas dentro, por exemplo, da lógica do dinheiro. Se Deus está falando para a gente, se Jesus está falando que o dinheiro é uma espécie de Deus, o que a gente faz? A gente sacrifica. Sacrifica família, sacrifica amigos, sacrifica o nosso tempo, o nosso lazer. Para quê? Para ter dinheiro. Porque a gente acredita que o dinheiro, de alguma forma, vai nos sustentar, vai nos amparar. É assim que a gente funciona. Quando Deus está dizendo assim, quando Jesus está dizendo não dá para servir um ao outro, não dá para servir um ao outro porque aqui você sacrifica tudo com a expectativa de que você vai ser amparado. E aqui Jesus diz assim, não precisa sacrificar mais nada porque você é amparado pelo Pai que está no céu e sabe das suas necessidades. Por isso que a lógica não fecha. Ou você adora dessa maneira ou você adora a essa maneira. E aqui, dentro dessa circunstância, a realidade é, quanto mais eu tenho, mais protegido eu estou. E se quanto mais eu tenho, mais protegido eu estou, menos eu dou. Então, uma excelente maneira de você começar a quebrar isso na sua vida, essa escravidão ao dinheiro, e começar a viver uma experiência com Deus de prosperidade de verdade, você vai começar a olhar para o dinheiro e vai dizer assim, você não é meu Deus. Eu vou utilizar o que eu tenho para abençoar as pessoas. Eu vou utilizar o que eu tenho. Quando eu faço isso, eu mostro para o dinheiro, você não é meu Deus. Eu olho para o Senhor e digo assim, estou fazendo isso em oferta, em gratidão. E eu olho para o meu irmão e digo assim, isso aqui é para ti, estou te abençoando. Cristianismo é nessa direção.
É nessa direção. É você abrindo mão daquilo que você tem, sabendo que quem sustenta é Deus, e aí você vai fazendo isso na esperança de adorar o Senhor em gratidão e de abençoar o próximo. O problema é que quando a gente fala disso aqui, a gente está dizendo, é como se a gente às vezes tem um cara que nem é tão rico assim, ele está dizendo, é isso aí, tem que pregar para o rico mesmo, que ele tem que começar a dar dinheiro para a gente. Só que essa mensagem aqui é para pobres, médios e ricos. Porque tá lá a viúva pobre ofertando, Jesus diz, é isso aí, é coisa também da viúva pobre ofertar, tá certinho, tem que ofertar. Agora eu estava recentemente na farmácia com a Valentina, uma menininha entrou, a gente conversou com ela e tal, a gente comprou algumas coisas ali para ela, ela disse, tio, posso levar para minha irmã também? E ela queria, ao invés de levar um, queria levar dois, porque queria compartilhar com a irmã. Porque compartilhar, dar, não é apenas coisa de gente rica, é coisa de gente de fé. Quem abençoa, principalmente com as suas posses financeiras, o irmão, e eu não estou dizendo aqui de ajudar na igreja, eu estou dizendo de você dar o que você tem, de abençoar o teu irmão, abençoar ele, seja com uma janta, seja da forma que for. É sobre isso que eu estou falando. Eu vou começando a entender, por exemplo, Paulo, o grande Paulo, para aqueles irmãos na igreja de Roma, eu começo a entender assim, poxa, ninguém é tão grande que não possa ser abençoado, e ninguém é tão pequeno que não possa abençoar. Ou seja, ninguém é tão rico, por exemplo, que não possa receber uma oferta, e ninguém é tão pobre que não possa ajudar financeiramente. Porque se a gente quer realmente ser uma igreja viva, verdadeira, a gente precisa transcender até os limites da nossa dinâmica, da nossa percepção financeira, para ajudar as pessoas. É muito legal, cara, é incrível. Eu saio daqui, que palavra maravilhosa, pena que você pegou no bolso. Palavra incrível, pegou no bolso, parece que o coração até ficou mais resistente. Mas se a gente quer ser uma comunidade de fé viva, a gente precisa abençoar os nossos irmãos com aquilo que a gente tem. Amém? Vamos ser uma comunidade de fé viva? Vamos, amém, amém. Amém. Vamos ser uma comunidade de fé viva, vamos utilizar daquilo que nós temos para abençoar as pessoas, sabendo que Deus, olha, eu sempre ensino isso, Deus supre a semente a quem semeia. Nós somos mordomos, eu vejo às vezes Deus quase que como olhando corações generosos para despejar prosperidade, riqueza, saber, esse aqui não é apegado, eu vou dar porque eu sei que ele é mordomo, eu sei que ele dá. Suprir a semente de quem semeia, aquele cidadão, aquele sujeito que vai dando e Deus fala, não, vou te dar semente, porque semente não é para reter, semente é para plantar. E aí o Paulo diz aos Coríntios, não, então Deus supre a semente para quem semeia. Não é uma barganha que eu estou dizendo aqui. Eu só estou falando que quando você tem esse coração para ajudar as pessoas, você entra numa dinâmica sincera com o Senhor de relação, sai dessa dinâmica de adoração destrutiva, maléfica com o dinheiro e começa a viver em paz consigo mesmo e com seus irmãos. E é isso que eu quero para você, comunidade R3, é isso que eu quero para mim, é isso que eu quero que a gente ore um pelo outro, eu quero que a gente se visite, eu quero que a gente se preocupe mais com o outro. E aí se você está aqui, você fala assim, poxa, legal, Thiago, mas eu sinto que ninguém faz isso por mim, então faz você. Acaba o culto, vai lá e procura alguém para abraçar. Às vezes a gente vê, acaba o culto, o cara tá lá sozinho e tal. Não, vai lá ajudar alguém, vai lá conversar com o cara. A gente precisa, a responsabilidade nossa, é mutualidade, reciprocidade. Paulo está dizendo, eu tenho para dar e eu preciso receber. Existem coisas que tem na sua vida que Deus deu para você, que é somente você que pode oferecer para alguém. E é legal ver até a forma como o reino de Deus se movimenta às vezes, porque Deus tira a gente de um lugar e leva para o outro para fazer com que aquela experiência seja muito rica. Eu já vivi experiências como essas e para mim, eu acredito que a pessoa que me abençoou foi mais abençoada do que eu, porque Jesus diz, melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber, porque quem está na condição de dar, está numa condição melhor. E quem recebe, daqui a pouco aprende, e o Senhor começa a tratar aquele coração, e a coisa vai mudar. Mas veja,
Olha que interessante, eu estava eu lembro de uma situação onde nós estávamos em família e não tinha dinheiro em família, não tinha dinheiro para o chá com bolacha que a gente comia toda tarde, bendito chá com bolacha. Convidar para ir na tua casa, não tem chá, dá água. Eu comi muito chá com bolacha na minha vida e não tinha o dinheiro para tal do chá com bolacha, pois Deus tocou no coração de uma pessoa, ele foi lá e disse assim, olha, Deus tocou no meu coração aqui para trazer essa oferta para vocês. Falei, gente, quando você vive isso, você fala, meu Deus, que delícia saber que Deus cuidou da tua necessidade, mas se eu sou o cara que vim trazer oferta, gente, isso é demais. Isso é demais. Você poder abençoar as pessoas. Essa menininha que eu falei para vocês aqui da trufa, quando ela estava foi muito, assim, é porque é uma menina de 9 anos vendendo trufa. Eu até pedi para ela dar o telefone do pai dela, para a gente poder fazer alguma coisa por isso. Porque até, de certa forma, a gente pode até discutir como uma menina, 11 horas da noite, está vendendo trufa. Me preocupa isso. E aí ela entrou na farmácia e foi abordar a Valentina. E a Valentina é muito sensível, muito. E a Valentina olhou assim, pai, ela quer vender trufa. Eu falei, não, filha, então tá bom, vamos aqui comprar uma trufa para ela. Fiz um pix, não, pode colocar a trufa. E ela tava assim, olhando pra Valentina, gente, que dó. Ela tava com o tênis gigante, assim, da mãe dela e tal. Ela olhou pra Valentina e falou assim, nossa, você é tão linda. Cara, a Valentina, eu vi que a Valentina é sensível. A Valentina, obrigado, você também, é bem linda. Eu falei, filha, aproveita que você gosta de coisas de maquiagem, compra com ela algumas coisas de maquiagem, conversa com ela um pouco, dá alguma coisa, né? Tem uma relação com ela, fica aí na farmácia comprando alguma coisinha. Beleza, daí foi a Valentina, dela sair na farmácia, compraram, viram o que ela queria, o que elas queriam e tal. Cara, gastaram nada. Ela não conseguiu pegar coisa cara. Não conseguiu. Gente, ela foi embora, a Valentina foi lá, pegou o cartão, pagou. A Valentina foi chegando perto de mim assim, em prantos, assim, ó, chorando copiosamente. Mas tenho certeza que essa experiência de poder ver alguém em vulnerabilidade e saber eu posso ajudar é transformador. Que você possa ter esse coração generoso, de passar igual Jesus fala do bom samaritano. Não é o sacerdote, não é o levita que vai passando, vê a necessidade à beira do caminho e passa pensando assim, isso aqui é responsabilidade de outro. Não, que você pare suas atividades, pegue esse sujeito, coloque no seu animal, leve para uma hospedaria, paga a despesa desse cara, porque é isso que o bom samaritano faz e diz, olha, eu vou voltar para saber como esse cara está. Responsabilidade, assumir pelo outro. E é bom fazer. É bom. Muda o coração, transforma a mente, sensibiliza. Amém? Vamos orar então? Antes de orar, faz um compromisso essa semana. Liga para alguém. Fala, irmão, vem cá, essa semana é por minha conta. Eu vou pagar. Aproveita que vai ser início de mês. É início de mês, você tem dinheiro. Deus vai prover se faltar depois.